Senhor Adalberto Maluf, presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, está de volta aqui agora no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O senhor está me ouvindo bem? Oi, Thaís, estou ouvindo, sim. Desculpa, eu estou aqui num evento, o sinal está um pouco ruim aqui, mas agora estou ouvindo melhor. Ah, tá ótimo. Vamos seguir em frente, então. Como o senhor já traçou aqui um quadro de como hoje está o mercado de veículo elétrico no Brasil, não só para carros leves, mas veículos pesados, o que eu queria perguntar para o senhor o senhor acha que há possibilidade de crescimento e o que é que impede que hoje o veículo elétrico ocupe uma faixa maior no mercado total de veículos no Brasil? Claro. Bem, Thaís, o que a gente vê é que, por exemplo, a nível mundial, esse ano foi um ano muito importante para a eletromobilidade. A China, que é o maior mercado do mundo, saiu de 13% ano passado para 31% de veículos elétricos no primeiro semestre desse ano, né? A Europa, que estava em 18% o ano passado, esse ano vai chegar próximo dos 30% de veículos elétricos. Lá fora, na Europa, por exemplo, você tem na média de 150 a 200 modelos de veículos elétricos vendidos. Na China são 300 modelos. Aqui no Brasil ainda são muito menos, né? A gente tem 75 modelos, talvez chegue até 100 modelos no fim do ano. Então, os principais modelos vendidos no Brasil ainda estão lá nos veículos de luxo, nas SUVs, porque nesse setor não tem tanta distorção tributária. O veículo a combustão paga um imposto mais alto, então o elétrico que paga o imposto mais alto é igual. Já nos veículos mais populares, infelizmente, o Brasil cobra mais imposto do carro elétrico do que um carro a combustão. Então fica muito difícil para as montadoras lançarem aqui no Brasil os veículos elétricos mais populares, né, ali de segmentos de sedã mais simples. Então, infelizmente, a gente acaba ficando restrito nesses nichos de mercado dos veículos mais premium, mas aos poucos, assim que a escala de crescimento no mundo e no Brasil crescem, provavelmente a gente vai ter esses outros modelos vendidos no Brasil também. Senhor Adalberto Maluf, presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, muito obrigado por atender a gente aqui, bom dia. Não devia ser o contrário? O Brasil está na contramão do mundo, porque a gente estava comentando aqui que o veículo elétrico, entre tantos benefícios que ele traz, ele permite um consumo menor de combustível fóssil, né, o que é ótimo, e menor emissão de poluentes. Não devia o governo brasileiro incentivar esse tipo de produto, diminuindo impostos, tentando trazer o máximo de modelos possível aqui para o país? Olha, com certeza, Agostinho, né? A gente lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico vem tentando sensibilizar o governo já há bastante tempo em relação a isso. Não achamos que faça qualquer sentido um carro elétrico pagar o dobro de IPI, né, imposto federal, do que um carro a combustão. A gente teve algumas reduções, então o híbrido flex, já produzido no Brasil, conseguiu algumas pequenas isenções de impostos, mas ainda o carro a combustão paga mais. A gente fez uma análise nas 20 maiores economias do mundo, e lembrando que o Brasil tem o 4º maior parque produtor de caminhões e ônibus do mundo, e era o 6º, agora caímos para o 9º, 10º parque produtivo de veículos leves. Então não é que a gente pode simplesmente menosprezar os empregos e o potencial dessas fábricas que estão aqui, né? A gente tem que fazer uma transição para essa nova indústria. E lá fora, nas 20 maiores economias, todas elas têm um plano nacional da eletromobilidade. Muitas delas já têm políticas industriais para a eletromobilidade. Durante a pandemia, a gente viu a Europa aprovando seu pacote verde europeu. Depois os Estados Unidos, o plano de infraestrutura do Joe Biden. A China, o 14º Plano de Desenvolvimento da China, aprovado ano passado, né, é considerado o Plano de Desenvolvimento Sustentável do século. Todo mundo colocando muitos recursos em pesquisa e desenvolvimento, em políticas industriais, para fazer a transição para essas novas indústrias, porque elas reduzem a emissão de poluentes locais, elas reduzem os gases de efeito estufa e criam muitas tecnologias, muitos empregos para o futuro. Então, infelizmente, a gente está no Brasil hoje nessa situação de não ter muitos incentivos, né, muitas políticas públicas a nível federal. Na nossa opinião, o governo central deveria ser o articulador, o financiador, né, o incentivador dessa política, mas a gente tem algumas ações pontuais, né, de prefeituras, de governos. A própria Prefeitura de São Paulo, aqui onde eu estou,
tem a lei do clima de São Paulo, tem isenção do rodízio, tem redução do IPVA, são políticas pequenas, né, que ainda trabalham aí nesse nicho muito focado ali dos veículos elétricos que estão na rua, que são os premium, e, em função dessas políticas, São Paulo, por exemplo, fez crescer muito os veículos de logística urbana. Hoje, na região de São Paulo, a gente tem já frotas muito grandes, todos os grandes varejistas, de empresas de distribuição, né, o que eles chamam da última milha, ali a logística dentro das cidades. Então, Lojas Americana, Casas Bahia, Magalu, DHL, Amazon, né, todas elas com políticas muito fortes já de eletrificação. Começaram com 10 furgões elétricos, 20 caminhões, depois foram para 50, agora em 100, 200, 500. Então, aos poucos, os setores que não têm distorção tributária, então, o caminhão, o furgão, o ônibus e o veículo de luxo, eles crescem. Agora, infelizmente, os veículos populares, né, que sofrem essa distorção tributária um pouco maior, onde o elétrico paga mais imposto, infelizmente, eles não estão crescendo. Então, hoje a associação apoia a Frente Parlamentar em Defesa da Eletromobilidade. A gente vem tentando lá criar alguns incentivos, algumas legislações para poder fomentar essas políticas públicas, e a nossa intenção é cada vez mais sensibilizar os tomadores de decisão, os políticos, né, a sociedade civil, a imprensa, de que se o mundo está fazendo essa transição na velocidade que está sendo feita, a Europa acaba de proibir a venda de veículos a combustão a partir de 2035, que está aí logo aí, né? Então, se a gente está vendo, por um lado, essa grande revolução mundial, não tem como o Brasil ficar isolado, né? Ficar aqui, não, estamos tranquilos, nosso parque produtivo, a gente está em crise, então não dá para incentivar, porque o elétrico ainda é veículo mais caro, né? Ou a gente faz essa transição, ou a gente insere as nossas cadeias produtivas nas cadeias produtivas globais, ou a gente corre um risco de ver mais e mais fábricas fechando. Lembrando que foram fechadas cinco fábricas de veículos nos últimos 4 anos no Brasil. Obviamente, isso traz um impacto social e econômico muito grande, e espero que a gente consiga inserir o Brasil nessas cadeias produtivas globais, e para isso precisa de políticas de incentivo, ou, primeiramente, de isonomia, né? Que o setor quer e briga hoje é para pagar o mesmo imposto que o combustão. Depois, a gente tenta pagar menos. Adalberto sabe que muitos ouvintes estão mandando mensagem aqui para a gente com perguntas, curiosos, para entender um pouco mais sobre esse mercado tão promissor, tão importante em outros países, como você já contou para a gente, e que começa agora a ganhar um pouco mais de espaço no Brasil. Então, vou levar a você alguma dessas perguntas. A primeira delas é: hoje, qual é o valor do carro elétrico mais barato vendido no Brasil? Pergunta de um ouvinte. Hoje, o elétrico mais barato, infelizmente, né, ele é 148 mil. Ele chega no Brasil, esse veículo chega no Brasil a 75 mil. Ele paga o dobro de imposto, né, enquanto um carro a combustão chega a pagar 40% de imposto, o elétrico, dependendo do modelo, vai pagar aí de 90% a 120% de imposto, infelizmente. Há uma outra pergunta aqui de um ouvinte, do Dirceu. Ele quer saber se o gasto com energia elétrica do dono de carro elétrico aumenta substancialmente. Qual é esse acréscimo na conta de luz, para saber se de fato vale a pena ali para o bolso também, né? Tá. Hoje, uma pessoa que gaste, vamos arredondar os números, R$1.000 por mês de gasolina, ela vai começar a gastar R$100 de energia. Então, o veículo leve, ele chega a economizar 90% do custo operacional. Se for um caminhão, ele vai economizar 70%, um ônibus 65%. E um furgão chega a economizar 80%, 75%. Então, a redução do custo operacional e também a redução no custo de manutenção, estima-se em 50% a redução do custo de manutenção para fazer as revisões, para tocar peças, né? Eu acho que o ouvinte consegue entender que um motor elétrico, ele opera sempre naquela mesma capacidade, né? Ele não tem que passar óleo, lubrificante, não tem peças móveis. Então, você troca lá no sistema de combustão que tem 2.000 peças móveis, o elétrico cai para 15 peças, né? Então, o custo operacional mais o custo de manutenção faz com que os elétricos se paguem, né, o custo adicional inicial, menos essa economia, entre algo como 2 a 4 anos, dependendo do modelo.
Tem um outro ouvinte aqui, Adalberto, ele mora nos Estados Unidos, está ouvindo a Rádio Bandeirantes dos Estados Unidos e diz o seguinte, olha, aqui nos Estados Unidos a autonomia ainda é baixa, menos de 200 quilômetros para os veículos mais em conta. É possível comprar um veículo novo por $27 mil, com o retorno no imposto do ano seguinte de 7 mil como incentivo, ou seja, ficando um ano com o veículo, você recebe o imposto de volta e ele diz que esse incentivo aumentou agora com o governo Joe Biden. Essa questão da autonomia ainda é um empecilho para o veículo elétrico? A gente está acostumado ali com um tanque rendendo 300, 400, 500 quilômetros, dependendo do tipo de veículo. E a falta de lugar para você espetar o carro e reabastecer. Como é que o Brasil está mexendo com isso? Um relatório recente da Agência Internacional de Energia, né, que compara a venda de veículos no mundo inteiro, ela chegou à conclusão de que a média da autonomia dos veículos vendidos há 3 anos atrás era de 150 quilômetros. Já no ano passado, essa autonomia média foi para 300 quilômetros, praticamente dobrou, né, era 290 quilômetros na média. Então, aos poucos, o que a gente vê é que a tecnologia vem evoluindo muito. Você teve grandes investimentos em fabricação de bateria no mundo. Então, cada vez mais a gente vai ver o desenvolvimento de novas tecnologias, de novas químicas, de melhorias de densidade energética. Então, hoje, por exemplo, aqui no Brasil, nós já temos carros elétricos com 400, 500 quilômetros de autonomia. Mas é verdade, eles são bem mais caros. Os carros que são mais, estão ali na faixa de 150 até 200 mil, em geral eles têm 200, 250 quilômetros de autonomia, e é por isso que a eletrificação inicia muito pelo ambiente urbano, né, nas grandes cidades, onde você não roda tantos quilômetros por dia, de alguma maneira você consegue ampliar o uso deles, fazendo uso dessa infraestrutura de recarga já existente. O Brasil, por exemplo, está na média mundial de carregadores por carros elétricos. A gente teve um programa importante nos últimos anos aí de ampliação de carregadores. Hoje existem algo como 1.500 carregadores públicos no Brasil. Deve chegar a 3.000 o ano que vem. Você tem investimentos massivos acontecendo. Esse ano, por exemplo, lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, tivemos 4 associados que receberam, algumas startups, inclusive, que receberam aportes milionários de grandes gigantes, né? Seja de combustíveis fósseis, de biocombustíveis, né? Então você tem lá uma Vibra, antiga BR Distribuidoras, uma Raízen, que inclusive foi nossa associada número 100, né? Celebramos essa semana. A associação, por exemplo, saiu de 30 associados há 2 anos atrás, quando esse conselho assumiu, para 100 associados. Isso mostra a pujança do setor. Então, claro, a gente tem o desafio ainda da infraestrutura nas rodovias. Esse é um problema que não vai se resolver no curto prazo. Aqui a região de São Paulo, ainda o Sudeste, você tem ainda uma infraestrutura razoável, né? Nós temos vários associados, eu mesmo já fiz viagens, você vai de São Paulo a Rio com tranquilidade, você desce para a praia com tranquilidade, São Paulo BH, agora um pouco melhor, São Paulo Curitiba. Agora, quando a gente vai lá para o interiorzão do Brasil, vai para a região norte, mesmo no Nordeste, em que pese o novo corredor do Nordeste feito pela Neoenergia, que é um corredor muito bom, que liga todos os estados, ainda tem uma infraestrutura relativamente pequena, né? Então, assim, eu acho que a gente já superou aquela coisa do ovo e da galinha. O que vem primeiro, é o carregador ou o carro elétrico? Hoje temos já muitos carros elétricos na rua. Esse mês, agora, na verdade, em agosto, a gente chega a 100 mil híbridos elétricos vendidos no Brasil, né, que é um número simbólico muito importante para nós lá na associação, sendo que pelo menos uns 25% deles são plug-in. Então, aos poucos, o Brasil vai crescendo, muito investimento privado, a regulamentação criada pela ANEEL para a venda de recarga de energia, ela é muito boa, ela permite a entrada de vários players, traz um sistema bastante seguro do ponto de vista jurídico. Então, eu tenho certeza que o Brasil vai continuar se inserindo nesse crescimento global, mesmo porque a gente tem uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. No Brasil tem muita energia barata à noite, feita pelas eólicas, que estão gerando e ninguém está consumindo. Então, esses novos atores estão criando modelos para pegar a energia das eólicas lá do Nordeste e trazer aqui para a região Sudeste e vender no Mercado Livre para recargas noturnas.
Os ônibus, por exemplo, da cidade de São Paulo, os ônibus elétricos da cidade de São Paulo, são abastecidos com energia noturna das eólicas. Já São José dos Campos, por exemplo, que pôs uma das maiores frotas de ônibus elétricos do Brasil, com ônibus superarticulados, São José dos Campos, a prefeitura comprou os ônibus e comprou uma usina solar, que abastece os ônibus. Então, essa complementariedade das renováveis com a eletromobilidade, ela é muito grande, e de alguma maneira coloca o Brasil numa situação muito favorável para ser um grande player global, no sentido de produzir veículos elétricos com uma baixa pegada de carbono. Mesmo porque o Brasil agora, o ano que vem, começa a produzir lítio lá em Minas. O lítio mineral do Brasil é muito bom, ele é muito melhor do que o lítio das salmouras. Hoje o Mercosul tem 45% das reservas de lítio do mundo. Então, industrializar esses minérios estratégicos da revolução da eletromobilidade, e não é só o lítio, é o níquel, é o grafeno, é o manganês, todos os minérios que fazem parte dessa revolução, o Brasil e o Mercosul são líderes mundiais. Então, a gente tem muito, mas muito mesmo a ganhar com a eletrificação do ponto de vista econômico, sem falar, obviamente, dos benefícios ambientais, de ruídos urbanos. Para se ter uma ideia, na cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, a gente está falando de 10 mil mortes associadas à poluição do material particulado, que nem deveriam ocorrer, né? São estudos lá do professor Paulo Saldiva, do Laboratório de Poluição da USP. Então, a gente está falando de 50 mil mortes no Brasil, mortes evitáveis de poluição, que se a gente tivesse mais veículos elétricos na rua, essas mortes provavelmente seriam reduzidas. Nós estamos conversando com o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, o senhor Adalberto Maluf. Bom, a gente está vendo aqui, né, Thaís, pelas perguntas, o pessoal preocupado com bateria mesmo, né? Bateria. Aliás, quem já teve pane seca uma vez na vida sabe o que é isso. Eu já tive pane seca no Rodoanel. Não queira ter pane seca no Rodoanel, porque não tem um diabo de um posto de gasolina. E aí eu entro em pânico, imaginando eu com meu carro elétrico e não encontro uma tomada para recarregar. Estava lendo aqui que você tem umas baterias, né, senhor Adalberto, que recarregam com velocidade ultra rápida. Sabe que em 40 minutos você pode dar uma carga e a bateria já está nos talos ali para levar o teu carro. Mas o que eu queria saber do senhor é o seguinte, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas a gente sabe que as petroleiras estão aí, né? O Proálcool, por exemplo, parecia ser uma grande ideia, que não virou. Eu não me aventuro a dizer por que não virou, mas imagino que as petroleiras devam ter ficado bem chateadas com a possibilidade de uma concorrência de um veículo só a álcool. Não há esse risco de repente, o mercado, por si só, achar que não é o momento ainda de investir em carro elétrico e eu que comprei meu carro elétrico fico no hora veja? Agostinho, eu acho que assim, esse tempo já passou, né? O mercado financeiro, para se ter uma ideia, em 2019, o valor de mercado das empresas de veículos elétricos do mundo, né, representavam 100 bi. O ano passado foi para 1,3 trilhões de dólares, né? E já as do mercado, as 10 maiores fabricantes automotivas do mundo, essas grandes marcas globais que nós conhecemos, saíram de 400 bi para 600 bi. Então, hoje, as fabricantes de veículos elétricos do mundo já valem muito mais em valor mercado. A Tesla é a número 1, a Toyota é a número 2, a BYD, né, uma outra fabricante de elétricos chinesa, é a número 3. Então, assim, o mercado financeiro já tomou a sua decisão. Ele acha que a eletrificação vai ocorrer, é questão de tempo. A gente vê os números mundiais, né, a gente saiu de 9% ano passado, vai para 20%. Então, assim, os investimentos estão ocorrendo. Hoje, a maior parte do investimento na indústria automotiva é para elétrico. Nós já vimos, todas as grandes montadoras do mundo, nos últimos 2 anos, só fizeram anúncios que dizem: vamos, a partir de agora, só investir em elétricos, vamos fazer híbridos com elétricos, vamos investir em bateria, vamos fabricar os nossos próprios semicondutores para garantir a sobrevivência nesse novo mercado do veículo elétrico autônomo conectado, né? Então, assim, é um processo meio que sem volta. Mesmo as petroleiras inicialmente jogando contra, hoje elas estão investindo nisso. A Shell tem a maior rede de infraestrutura de recarga da Europa. Como eu disse, a Vibra, a antiga BR distribuidora, e a Raízen são hoje as 2 maiores investidoras do Brasil de infraestrutura de recarga. Então elas perceberam que era uma guerra que elas não conseguiriam ganhar, né, e resolveram ser as protagonistas desse mercado. Ter uma pane seca
É um problema que a gente pode ter com o carro a combustão. Por exemplo, eu no meu carro elétrico, eu tenho um carregador de baixa voltagem. É um carregadorzinho comum de 220 volts que você põe na tomada normal, né? E aí ele demora, chega a demorar 7, 8 horas para carregar, mas se der errado, né, você tem lá, dá uma carguinha e põe em qualquer lugar. Agora, o que acontece com a maior parte dos carros elétricos é quando ele chega a 10% da bateria, ele diminui a velocidade, diminui a potência do veículo, aí você ganha uma autonomia adicional para te levar até o próximo ponto, né? Mas assim, eu que ando bastante com o carro elétrico, o que a gente sente? No início, você fica um pouco mais preocupado. Você está ali com 50% de recarga, tem um carregador, você já vai lá e carrega, né? Você para no supermercado, você carrega. Você vai no shopping, você carrega. Você tem essa ansiedade. Mas depois de um tempo que você se acostuma, né? Eu moro em Campinas, eu venho muito para São Paulo. Então, assim, eu vou e volto de Campinas para São Paulo, não preciso carregar. Mas às vezes, pô, daí eu vou aqui em São Paulo, eu vou lá para a Zona Sul, depois tem que ir lá para a Zona Norte, tem não sei o quê. Eu vou e tranquilo, eu sei que 7 horas, 8 horas, quando eu voltar para Campinas, eu paro lá no Graal, tomo um cafezinho, dou uma carguinha rápida, porque essa é a vantagem dos novos elétricos. Hoje, de 2 anos para cá, na verdade, o ano passado, né, e esse ano, a maior parte dos veículos elétricos vendidos no Brasil já são recarga DC, que é a recarga rápida, né? Então, você tem carros hoje vendidos no Brasil, né, inclusive, por exemplo, um modelo que eu tenho, né, o da BYD, que você carrega de 30% a 80% em 30 minutos, em 25 a 30 minutos. Então, é como se você tivesse várias taças de champanhe, você joga lá um champanhe e você enche ela rapidinho. Aí depois você tem que encher ali célula por célula, né, colocando ali. Então, se você costuma usar ali de 30 a 80, praticamente você não tem muito problema, porque você para ali num mercado, num supermercado, num lugar, deixa 20 minutinhos, ganha mais 200 km de autonomia, 150 km de autonomia e continua. Lembrando, 70% da recarga, por estatísticas da Agência Internacional de Energia, são noturnas nas residências das pessoas e nas garagens dos frotistas. Então, essa infraestrutura das estradas, as eletrovias nas estradas são muito importantes para quando a gente tiver uma escala. Por exemplo, na Europa, hoje você tem ali Suécia, Holanda, Dinamarca, né? Islândia, países que têm 50%, 40% de venda. A Noruega, que foi o primeiro país a proibir a venda de veículos a combustão, né, eles proibiram essa venda a partir de 2025, a Noruega vendeu ano passado 86% de todos os veículos elétricos. Esse ano, no primeiro semestre, foi 92%. Então, assim, são temas importantes. A bateria hoje ganhou uma sustentabilidade muito grande, que era uma crítica, né, que se existia no setor de veículos elétricos. Hoje a bateria do veículo elétrico, ela tem uma segunda vida depois de 10 anos no veículo, para os sistemas estacionários de energia, com painéis solares, mais 10 anos, depois uma terceira vida fazendo regulagem de frequência em subestação. Então hoje a gente tem as baterias de lítio num veículo, duram 30 anos, né? Uma bateria de lítio de um celular, que é o lítio cobalto, dura 3 anos. Então foi um ganho tecnológico gigantesco. É verdade, elas são mais pesadas, elas são mais caras, né? É o lítio fosfato de ferro, que os chineses fazem, é o lítio alumínio, que os japoneses fazem, e o NMC, né, manganês, o níquel manganês, que os coreanos fazem, que hoje 70% da produção mundial está nesses 3 países. Então, de um lado, a bateria ganhou sustentabilidade, ganhou vida útil, ganhou autonomia para os veículos, de outro lado, o custo dessas baterias vem caindo muito. Por isso que a gente tem um aumento grande do preço dos veículos a combustão, já os veículos elétricos continuam caindo e aumentando a autonomia, basicamente porque a escala de produção está reduzindo o custo das baterias. Então, na nossa opinião, a eletromobilidade é um processo irreversível, inexorável, né? Mesmo que as forças ali que não queiram essas tecnologias lutem, não tem como. A idade da pedra não terminou por falta de pedra. A idade do petróleo não vai terminar por falta de petróleo, muito mais por novas tecnologias que ocupam esse espaço e entregam muito mais por muito menos. Adalberto Maluf, presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, falou aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. E olha, muitos ouvintes mandaram perguntas, fizeram colocações. É um assunto que mexe demais com quem está ouvindo a Rádio Bandeirantes agora.
pela curiosidade, pela vontade, pela possibilidade da gente se livrar de um gasto e também de uma emissão de poluentes fundamental. Obrigada, viu, Adalberto, pela conversa aqui. A gente espera você numa próxima vez. Tá ótimo, Thaís. Obrigado. Desculpa o problema de conexão aí no início. É que eu tô com um evento aqui que eu entro para palestrar daqui 20 minutos, então eu não pude ficar esperando em casa. Mas é um prazer muito grande estar com vocês e todos os ouvintes do Jornal Gente na Rádio Bandeirantes. Ah, tá joia. Boa palestra, viu, Adalberto? Obrigado.